Olá amigos, vamos falar sobre a lição de quarta-feira, 26/8, Fundamentos da Aceitação, ou um subtítulo seria como aceitarmos uns aos outros. Para cumprirmos a missão que Jesus nos deu, de pregarmos o Evangelho, de transmitirmos a palavra, temos que pensar nos vários segmentos que esta ordem divina inclui, porque nem sempre as pessoas nos aceitam e nem sempre aceitamos as pessoas. Por isso, o fundamento da aceitação ele é muito válido para ser estudado e meditado e repensado neste momento da lição. Principalmente porque nós tratamos com as pessoas em geral, nós tratamos com os vizinhos, nós tratamos com visitantes da igreja, tratamos com simpatizantes da mensagem, tratamos com pessoas presas, com pessoas doentes, com jovens, com adolescentes, com idosos, com crianças, com mulheres, com pessoas em situação de rua e também com os nossos amigos também. Qual é o princípio da aceitação? Como devemos aceitar as pessoas? Logicamente que quando pensamos em relações humanas, nós temos que pensar naquilo que nós somos, para que possamos aceitar as pessoas. Ou como as pessoas nos aceitam, para que nós possamos aceitar as pessoas também. Todos têm defeitos. Impossível uma pessoa que não tenha defeito. Então, quando você diz assim, eu vou transmitir a palavra para aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela me parece uma pessoa que não vai ter jeito. Aquela pessoa bebe, aquela pessoa fuma, aquela pessoa tem um comportamento totalmente diverso do que seria um cristão. Aí geralmente as pessoas se afastam, as pessoas não querem manter contato. Geralmente quando você pensa, vamos fazer um trabalho nessa rua, vamos visitar as pessoas nessa rua. Alguém diz, olha, naquela casa ninguém bate, aquela casa lá tem um fulano casca grossa. Ele é ruim de conversa e ele não quer saber de nada. Aí geralmente nós evitamos aquela casa. É contada uma história do menino que sempre saía com seu pai para fazer o trabalho de distribuição de folhetos. E todo sábado à tarde ele saía com o pai. Mas naquela tarde de sábado estava chovendo muito. E o pai disse, olha, é melhor ficarmos em casa hoje, filho. E o menino ficou assim um pouquinho triste e disse, papai, o senhor se incomoda de que eu vá entregar os folhetos? Pelo menos as pessoas na rua, eu vou de guarda-chuva e de capa? O pai disse, filho, então vai só nessa nossa calçada até o final e retorne. O menino foi entregando para uma pessoa ou outra que passava na rua, até que ele chegou no final da rua e havia ali uma casa que todo mundo evitava. Era a casa de uma senhora rabugenta. E ele disse, será que eu devo bater nessa porta? Não havia campainha, ele abriu o portãozinho, bateu lá na porta e esperou um pouco, bateu de novo, ninguém atendeu, bateu outra vez e uma senhora atendeu. E ele olhou para aquela mulher e disse, olha, Jesus ama você, um folhetinho para a senhora. E foi embora. A mulher ficou olhando para ele, para aqueles belos olhos azuis daquele garoto, enquanto ele saía pelo portão e ia embora. Quando foi no culto da semana seguinte, uma pessoa nova visitante estava lá. Era aquela senhora da última casa daquela rua. E ela então, quando o pai do menino disse, olha, estamos aqui para uma reunião de oração. Alguém tem algum testemunho ou quer dizer alguma coisa que recebeu de Deus? Aquela senhora levantou a mão e disse, olha, eu quero testemunhar diante de vocês que eu sou uma pessoa muito rabugenta, eu não gosto de pessoas. Eu vivo sozinha, sou viúva, nem meus filhos me visitam. Mas quando foi no sábado à tarde, eu pensei que a minha vida já havia chegado ao fim. Eu resolvi colocar fim à minha vida. Eu coloquei veneno num copo e estava para tomar quando alguém bateu na porta. Estava chovendo muito, um dia muito triste, melancólico, e eu resolvi colocar fim à minha vida. Alguém bateu de novo e insistiu. Eu disse, quem será uma hora dessa, num sábado à tarde, chovendo? E a pessoa insistiu de novo e eu fui lá atender. E era um menino muito lindo com um folheto. Ele disse, Jesus ama você. E eu recebi o impacto daquelas palavras e peguei aquele folheto e li. E tinha uma mensagem para o meu coração. E por isso que eu estou aqui hoje para falar que eu agradeço a Deus por aquele menino ter ido lá. Numa casa que ninguém ia, mas havia um coração sedento ali de conforto, uma pessoa precisando do poder de Deus. A pergunta número 5 da lição diz assim, diante dos textos de Romanos 15:7, Efésios 4:32, leia esses textos e responda como eles nos mostram a forma de aceitação mútua. O que está envolvido quando se pratica o princípio da aceitação? Então, Romanos 15, verso 7 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, ou nos recebeu,
para a glória de Deus. Efésios 4,32, Paulo ainda escreve à igreja de Éfeso dizendo: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a resposta é: como esses textos nos mostram o princípio da aceitação mútua? A resposta é: toda a aceitação das pessoas está baseada no amor de Cristo por nós, que nos perdoou e nos aceitou. Se tivermos bondade no coração, nós poderemos, através da humildade e do perdão, aceitar-nos uns aos outros. Não é fácil aceitar pessoas com princípios ou com atitudes ou com manias que nós detestamos. Há pessoas que não gostam de certas atitudes das pessoas ou comportamento. Há pessoas, por exemplo, às vezes você está na igreja, tem uma pessoa que tem uma mania de estar roncando ou está emitindo um som que você fica incomodado. Há pessoas que as crianças brincam, fazem algazarra e a mãe e o pai não estão nem aí. E você fica assim, inquieto, olhando, meu Deus, essa pessoa não tem bom senso de parar essas crianças? Ou esse irmão ou essa irmã não tem bom senso? Eu estive numa igreja que havia uma irmã que ela tomava chá de alho para a pressão dela. Gente, ela emitia um odor de alho quando estava na igreja. Ninguém se assentava perto dela. Era um terror sentar perto daquela irmã, porque ela tinha o odor de alho. Então, o que fez o irmão certa vez? Pegou um bom ar e antes de ela chegar na igreja, jogou o bom ar em toda a igreja. Quando ela chegou, ela percebeu que era por causa dela. E ela ficou muito magoada. Como aceitar as pessoas que são diferentes de nós? Nem sempre nós entendemos o princípio da aceitação e questionamos porque temos que nos submeter a esse princípio da aceitação em nossos relacionamentos. O fato é que existem pessoas difíceis de conviver, mas Deus ama todas. Você lembra na Copa do Mundo, quando aquele treinador de futebol colocou o dedo no nariz e depois colocou na boca? Criou um certo asco em todo mundo, mas Deus ama aquela pessoa, por incrível que pareça. Já viu pessoas que vivem sempre arrotando ou emitindo sons e as pessoas convivem por causa do amor? O amor faz com que as pessoas se aceitem. Quando acaba o amor, pode perceber, em qualquer relacionamento, quando acaba o amor, as pessoas não se suportam mais. Podem ser as pessoas mais lindas, podem ter a melhor família, mas quando acaba o amor, as pessoas não se suportam mais e acabam se separando e acabam então tendo uma família dividida. No livro Meditações Matinais, na página 315 do ano de 1995, está escrito o seguinte: sede polidos para com Deus e uns para com os outros. Lembrai-vos de que Ele quer que tenhais as melhores maneiras para com os outros, de modo que o glorifiqueis perante o mundo. Ele deseja que vivais em unidade uns com os outros e que uns aos outros vos ameis. Não é uma tarefa fácil. Reconhecemos que há pessoas que são intragáveis. O apóstolo Paulo dizia: quando estiver em vós, mantende paz com todos os homens. Então, esse estiver em vós significa permitir que o Espírito Santo modifique a nossa forma de aceitação. Agora, para você aceitar as pessoas, você tem que pensar: como é que as pessoas me aceitam também? Ninguém é santinho. Todo mundo tem suas manias. E às vezes algumas manias suas são assim intoleráveis pelos outros. E a gente percebe que as pessoas nos aceitam. Ninguém fala nada dos nossos defeitos. É porque esse é o princípio da aceitação. Você se aceita porque o outro te aceita. Isso é importante. O meu pastor é um pastor jovem e ele tem algumas experiências muito marcantes. Ele diz assim: gente, eu aceito as pessoas, eu prego o evangelho, ele é muito missionário. Mas ele diz: sabe por quê? Porque eu fui um roqueiro, com um brinco na orelha, com um piercing no nariz, com uma botona preta até o meio da canela, com roupa preta bem apertada, só usava roupa preta, era roqueiro, com um moicano. Ele disse: Jesus me aceitou e me transformou, e ele é o pastor hoje pregando o evangelho. Perceba como o princípio da aceitação vem quando nós entendemos como Deus nos aceitou. Deus vê as nossas manias, nós temos manias, nós temos hábitos, que se os outros vissem, as pessoas ficariam horrorizadas, mas Deus nos aceita. E esse é o princípio da aceitação para pregarmos o evangelho. Esse meu pastor, inclusive, diz assim que ele tinha uma vizinha que era um demônio. Essa vizinha não aceitava nada, vivia em briga com a família dele, processou a irmã dele por causa de uma festinha de aniversário. Era uma mulher que jogava lixo na casa dele, uma mulher intragável. Ele disse assim que um dia até arrumou um revólver e disse assim: eu vou matar essa mulher. Mas Deus tocou no coração dele. Ele disse: olha, ainda bem que Deus tocou no meu coração, porque eu ia fazer uma coisa errada naquele dia. Hoje ele diz assim: Deus mudou a minha forma de pensar.
Eu comecei a orar por ela. Ele disse, durante 10 anos eu orei por essa mulher. Hoje ela é nossa irmã em Cristo. Percebeu o princípio da aceitação? Como ele pode modificar vidas, como ele pode fazer as pessoas chegar-se mais perto de Deus? Quando a gente fala de aceitação, a gente tem que pensar no Mar Morto. O Mar Morto é um símbolo de inércia, é um símbolo de inoperância. Até a gente usa o Mar Morto para simbolizar pessoas que são egoístas, porque o Mar Morto ele não tem vida, ele tem um alto grau de salinidade. O Mar Morto ele recebe água, mas ele não transfere para ninguém, só quando transborda mesmo por uma situação da própria natureza, mas ele não transmite água para ninguém e por consequência é chamado de Mar Morto, porque não tem vida no Mar Morto. No entanto, o Mar Morto tem um lado positivo. Os cientistas avaliaram que ele tem minerais que valem 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Os minerais que têm acumulado dentro do Mar Morto. Mesmo com toda a negatividade, o Mar Morto ainda tem um lado positivo. Era assim que Jesus via as pessoas e aceitava as pessoas. Ele via o lado positivo das pessoas, potencializava esse lado e encaminhava essas pessoas para o reino de Deus. Que seja essa o nosso pensamento com respeito a aceitar as pessoas, mesmo aqueles que são difíceis para o nosso relacionamento. Deus pode fazer com que essa pessoa seja aceita pelo nosso querer em nosso relacionamento e assim transmitirmos Jesus Cristo para a vida dessa pessoa. Obrigado pela atenção, pelo estudo, que Deus abençoe você e a todos nós. Amém.